Eu fui criado em um lar evangélico. Até meus 20 anos frequentei a Igreja Batista juntamente com meus pais e meus avós. Eu tenho muita coisa para falar sobre experiências que tive nas igrejas que frequentei. Hoje estou fazendo este vídeo para contar a vocês 7 erros que eu, Ezequiel Cordeiro, cometi como cristão. Bem-vindos a mais um vídeo. Os erros que cometi em sua maior parte foi durante minha juventude. Quando eu tinha 23 anos, eu frequentei a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nessa época eu tocava guitarra, pregava em alguns cultos e ensinava na escola bíblica dominical. Como eu era novo, eu agia mais pela emoção e fiz muita criancice. Saibam que eu já orei no monte, vi folhas brilharem, vi movimentos como dente de ouro, emagrecimento instantâneo, cair no espírito. Participei de diversos seminários como quebra de maldição, unção da riqueza e muitos outros. Só que comigo nunca acontecia nada, nunca caí no espírito, não recebi dente de ouro, nunca tive visões e não fiquei rico. Por isso comecei a questionar esses movimentos se era do Espírito Santo. Quem me acompanha aqui já deve ter visto os vídeos que postei onde eu falo sobre erros de pregadores, erros doutrinários e outros. Mas hoje vou revelar os meus erros. Ficou curioso? Então vamos começar. Primeiro, erro: buscar experiência sobrenatural. Eu me converti na Igreja Batista e aos 20 anos fui para uma igreja pentecostal. De crente tradicional, eu me tornei um crente pentecostal. Eu achava que o crente pentecostal é mais cheio do poder e vive uma vida sobrenatural. Lembro que uma vez, quando fiquei desempregado, orei pedindo que Deus fizesse eu achar dinheiro na rua. Após orar, saí de casa andando pela rua olhando para o chão. Eu tinha fé que naquele dia iria achar algum dinheiro. Mas não achei. Só consegui dinheiro trabalhando mesmo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, e sê sábio. Quando ia orar no monte, eu não intercedia pela igreja, pelos missionários e nem orava pela família. Minha oração era egoísta. Eu pedia para ser cheio do Espírito, falar em línguas, ter experiências sobrenaturais. Eu pedia a Deus constantemente para ver anjos e o dom da revelação. Eu orei meses seguidos pedindo para ver anjos, mas como Deus não me atendeu, desisti. Hoje aprendi que o crente que quer ser muito espiritual é um problema sério para a igreja. Quando eu orava no monte, eu me tornei um crente fariseu, hipócrita. Sabe aquele crente que quer parecer santarrão demais? Eu queria ver profecia no culto, línguas estranhas, revelação. Se não tivesse essas manifestações no culto, não estava bom. Depois que descia do monte, ia pro culto e via defeito em tudo. O culto está gelado, o pastor é frio, aquele irmão não ora, os músicos são carnais, não há milagres. Eu era assim. Eu cometi esse erro. Buscar experiência sobrenatural e querer ser santo demais. Segundo erro: profecia. Eu ouvia muitos pregadores dizer que temos que profetizar, declarar, determinar. Então lembro que quando eu ia orar por algum doente, eu usava essas palavras. Quando fui orar para um parente que estava no hospital, eu profetizei dizendo: eis que te digo, o Senhor vai sair desse hospital. O Senhor não vai morrer, não. Ele saiu do hospital, mas faleceu. Hoje aprendi que quem determina é Deus e que devemos pedir segundo a sua vontade. De nada adianta eu sair pela rua profetizando, determinando que a cidade pertence ao Senhor Jesus, ou expulsando os demônios da cidade, como já vi muitos fazerem. De nada adianta se as pessoas não se arrependerem e se converterem primeiro. É perca de tempo. Eu profetizei
E tem muita gente profetizando nas igrejas, mas são elas que estão profetizando, não Deus. Se Deus falou, acontece, não é mesmo? Eu já recebi muitas profetadas na igreja. A maioria das profecias que recebi na igreja eram da carne. E eu já cometi esse erro, querer ser profeta. Terceiro erro: pagar dízimo, por medo. Eu era muito radical na questão dos dízimos. Eu dava o dízimo por medo e ensinava aos outros que quem não dá o dízimo é ladrão, e ladrão não vai para o céu. Nas igrejas pentecostais, eu aprendi que quem é fiel no dízimo não fica doente, não tem problemas financeiros. Mas como eu estava enganado. Certa vez passei por uma crise financeira, mas eu deixava de pagar minhas contas para pagar o dízimo. Eu dava o dízimo não porque era próspero, eu dava o dízimo para ser próspero. Esse é um erro muito grave que cometi. Meu pai, que era da Igreja Batista, não pagava o dízimo, só contribuía com ofertas. Eu repreendia meu pai severamente. Eu dizia para ele: é por isso que o Senhor não prospera. Meu pai, coitado, era um homem simples, não tinha estudo, nem uma boa profissão. Mas eu achava que se ele desse o dízimo, ele prosperaria. Se quiser saber mais sobre o dízimo, assista ao vídeo que postei, 7 erros ensinados sobre o dízimo. Neste vídeo eu explico com mais detalhes a questão do dízimo. Vamos falar agora do quarto erro que cometi. Quarto erro: orar nas cavas. Quando eu orava no monte, eu vi muitas coisas absurdas acontecerem lá. Certa vez vi 2 irmãos brigarem em profecias. Os 2 começaram a profetizar ao mesmo tempo e um discutia com o outro, profetizando um para o outro. Outro dia, quando orava no monte, um irmão que arrumou o casamento no monte me contou que lá um profeta lhe revelou que uma das irmãs que estavam ali seria sua futura esposa. Ele acreditou e casou com ela. Mas seu casamento não deu certo. Depois ele me contou que se separaram. Esses são alguns absurdos que presenciei no monte, mas vocês querem saber qual foi o meu erro, não é mesmo? Pois bem, o erro que cometi no monte foi o seguinte. Nas orações no monte, justamente na hora que a gente está cansado e quer ir embora, sempre tem um profeta que se levanta e diz: assim diz o Senhor, não se apresse para ir embora. E foi isso que aconteceu. Lá pelas 1h da madrugada, um profeta se levantou e disse que Deus estava pedindo de nós um sacrifício. E qual seria esse sacrifício? A mais ou menos 3 quilômetros de onde nós estávamos orando, tinha algumas cavas. Então o profeta falou que Deus queria que nós fosse orar dentro da cava. Esse seria o sacrifício que Deus estaria pedindo de nós. Você não vai acreditar, mas eu orei às 3h da madrugada dentro da cava naquele frio, com a água na altura da cintura. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Mas não acabou. Tem mais ainda. Vamos para o quinto erro. Quinto erro: ser fiador. Eu fui fiador. Hoje aprendi a lição. Tem coisa que a gente só aprende sofrendo. Hoje aprendi que quando você comete um erro, você abre uma brecha para que as coisas deem errado. Cada vez que você se compromete em ser fiador de alguém, você corre o risco de ele não te pagar. Quando você assina um contrato, lá tem uma cláusula que diz que se o comprador não pagar, o fiador é quem deve pagar a dívida. Então, quando você assina o contrato, você concorda que vai pagar. Depois que sofri como fiador, Deus me mostrou esses versículos. Não estejas entre os que se comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Existem 2 coisas que eu aprendi que se eu fizer, eu vou sofrer. Ser fiador, emprestar cheque, dinheiro ou carro. Certa vez emprestei um cheque pré-datado para um irmão, hoje seria uns R$5.000,
e no dia do vencimento ele não apareceu para me trazer o dinheiro. Por causa do cheque sem fundo, tive sérios problemas com o banco e meu nome foi parar na lista negra dos bancos. Uma vez emprestei uma bicicleta de corrida novinha para um irmão. Ele foi no mercado, deixou a bicicleta no pátio e quando voltou, ela não estava mais lá. Roubaram a bicicleta. Já emprestei dinheiro para irmãos da igreja, parentes e amigos e até hoje não me pagaram. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. Sexto erro, copiar sermão de outros pregadores. Na década de 90, eu fui convidado para pregar numa vigília. Então eu pensei, eu tenho que pregar uma mensagem de fogo, de poder e unção. O fogo tem que cair naquela vigília. Naquela época, eu era um pregador novo sem muita experiência. Lia a Bíblia, mas não tinha argumentos para montar uma boa pregação. Então comecei a ouvir pregações de pregadores dos Gideões, missionários da última hora. Copiei uma pregação do pastor Takayama, da Assembleia de Deus. O título do sermão era "O fogo arderá continuamente sobre o altar". Não vejo problema em copiar partes de um sermão, só que eu copiei na íntegra, título, introdução, meio e fim. Hoje fico pensando como fui capaz de fazer tal coisa. Ainda bem que não foi só eu que fiz isso. Até hoje muitos copiam sermões. Eu vi certa vez um pregador que na hora de pregar incorporou o pastor Marco Feliciano. Além de copiar a mensagem na íntegra de um dos CDs de pregação do pastor Feliciano, ele também imitava gestos e a voz do pastor. Isso é ridículo e muito feio. A maioria dos novos pregadores usam a imitação, e eles não têm personalidade própria e estilo. Muitos só sabem imitar ou repetir o que os pregadores que ele ouviu falam ou pregam. O pregador do evangelho que ministra a palavra precisa ter seu próprio estilo e não ficar à mercê de imitar ou repetir o que outros dizem. Eu achava que a igreja iria pegar fogo com a mensagem copiada do pastor Takayama. Mas foi ao contrário. Eu me senti muito mal por ter feito aquilo. Que vergonha! Parecia que, enquanto eu pregava, os irmãos já sabiam o que eu ia falar. Mas não quero mais falar sobre esse erro. Vamos falar do próximo erro. Esse foi tremendo. Sétimo e último erro, participar de festival gospel. Na década de 90, eu tocava guitarra em uma banda gospel da Igreja do Evangelho Quadrangular. Naquela época, participei de alguns festivais gospel. Hoje não participo mais porque Deus falou muito forte comigo durante o último festival que participei. Nossa banda foi convidada para tocar e cantar num festival de música gospel em uma determinada igreja em Curitiba, Paraná. Muitos já disseram nos comentários que eu não deveria fazer vídeos criticando as igrejas, pastores e cantores gospel. Antes que alguém venha dizer que eu estou sendo muito duro ou que estou julgando os evangélicos, ouça com atenção esse meu testemunho. Quando chegamos na igreja por volta das 9 horas, onde iria acontecer o festival que terminaria às 18 horas, enquanto esperava a nossa vez de se apresentar, eu comecei a ficar inquieto com a falta de reverência e desorganização dentro da casa de Deus. Comecei a me sentir mal ao ver alguns jovens abraçados com suas namoradas, torcidas organizadas gritando, pulando e assobiando enquanto os grupos e cantores se apresentavam. E quando vi alguns jovens subirem em cima do banco da igreja, eu fiquei muito incomodado. Olhei para o pastor da igreja, mas ele não estava nem aí para o que estava acontecendo dentro da igreja. Para ele, era normal. Ninguém se importava com a bagunça que estavam fazendo dentro do templo. Lembrei de um texto bíblico que diz: "Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus". Então saí e fui até o banheiro para orar, porque dentro da igreja não tinha clima para a oração. Lá no banheiro dobrei os joelhos e falei com Deus, pedi uma confirmação para Deus se eu estava certo ou errado de não concordar com o que estava acontecendo naquela igreja. Então pedi que Deus me respondesse, dando um sinal até o final do festival. Quando terminou,
e para minha surpresa, a nossa banda ficou em segundo lugar e nos chamaram para receber um troféu. Aí eu fiquei mais indignado porque achei que Deus já tinha respondido minha oração. Deus estaria confirmando que Ele aprova fazer festival de música na igreja. Mas eu continuava muito triste e pensei, Deus apoia e eu estou me levantando contra. Só que eu estava enganado, Deus ainda não tinha me respondido. Veja como Deus respondeu minha oração. Então uma jovem que cantava no grupo pegou o troféu e saiu correndo até a frente da igreja gritando assim, "Ganhamos, ganhamos!" Mas quando ela saiu fora do portão da igreja, veio um carro desgovernado em alta velocidade e bateu na jovem. Ela caiu e o troféu também caiu e se despedaçou no chão. A festa tornou-se em desespero. Chamaram uma ambulância, a qual levou a jovem para o pronto-socorro. Alguém pode dizer, foi coincidência. Para mim não foi coincidência, foi resposta de Deus. Deus falou comigo naquele festival. Sabe, eu aprendi que Deus tem 3 maneiras de nos responder. Não, espera, sim. Tem oração que Deus não responde, tem oração que Deus fala para esperarmos, e tem oração que Ele responde no mesmo dia. Essa foi a oração que Deus respondeu no mesmo dia. É a oração de Elias no Monte Carmelo, quando estava sendo desafiado pelos profetas de Baal. Elias precisava de uma resposta para aquele momento. Era o meu caso. Eu perguntei para Deus se Ele se agradava de festival gospel dentro da casa de oração. Hoje sei que não. Daquele dia em diante eu nunca mais participei de festival de música, nem de show gospel. Hoje eu sei que devemos cantar para adorar, louvar e glorificar o nosso Deus e não para fazer show, ser aplaudido, competir e ganhar troféu. Deus não chamou ninguém para dar um show para outras pessoas, e sim para louvar e glorificar o seu nome. Segundo os organizadores, a principal intenção do show gospel é atrair pessoas não crentes. Ganhar almas é o objetivo principal. Eu pergunto, então por que é que para entrar nesses shows tem que pagar ingresso? E quanto aos cachês? Para ganhar almas, alguns cantores chegam a cobrar valores exorbitantes. Neste caso, o objetivo do show gospel não é atrair almas, mas oferecer entretenimento para os crentes e com a intenção de encher o bolso de artistas e produtores. Pedro, sem fazer show, sem entretenimento, em uma só pregação se renderam 3.000 almas. E hoje é ao contrário. Muitas vezes, 3.000 crentes juntos não têm sido capazes de tirar uma só alma do mundo. Não é papel da igreja levar entretenimento para o povo. As pessoas não vêm a Cristo para se divertirem. Elas vêm a Cristo para serem consoladas e mudar de vida e de caráter. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Hoje sou um crente bereano. Entendo que o crente é sal da terra, o crente deve ser temperado. Não posso ser salgado, crente fanático, mas também não posso ser sem sal. Existem igrejas que são salgadas demais. Essas têm uma lista grande de tudo que não pode. Outras não têm sal, tudo é permitido. O crente tem que ser temperado para dar sabor ao mundo. Se gostou desse vídeo, e espera que o Ezequiel Cordeiro produza mais vídeos, contando suas experiências, nos apoie, deixando seu like e compartilhando nas redes. Obrigado.